Copa do Mundo também é cultura. Agora estamos aqui discutindo uma derrota alemã diante do time de futebol da Rússia, que nem era tão festejado assim. A atual campeã do mundo voltou para casa mais cedo e muita gente achou que isso era motivo para associar a derrota nos campos e uma derrota militar que matou centenas de milhares de pessoas. Na era do vale tudo para fazer a zoeira, me pergunto se um conflito dessa proporção pode sim ser ou não motivo de gozação. Essa é uma pergunta interessante que eu vou responder agora. Como? Fazendo um resumão da presença nazista na Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial, um tema cobrado em todos os vestibulares desse Brasil, muito cobrado no Enem, e hoje vou aproveitar a deixa da Copa do Mundo para falar um pouco sobre a presença alemã na Segunda Guerra Mundial, com destaque para a invasão nazista em território soviético. Bom, para começar, o estupim da Segunda Guerra Mundial, foi a invasão da Polônia. A invasão da Polônia, ela faz parte de um processo de expansionismo liderado pelos nazistas, que tinha a ver com aquela ideia que Hitler queria colocar em prática do espaço vital. O que era o espaço vital? Era a reunião de todo o território onde existisse uma população germânica em torno de sua figura, em torno do seu poder, sob controle nazista. Depois de invadir várias regiões, quando Hitler invade a Polônia e toma a Polônia, isso vai acabar levando à eclosão do conflito. Neste processo, Hitler ele já vai focar direto, porque ele não vai perder tempo, nos seus grandes inimigos. Primeiro França, depois Inglaterra. Quando ele invade a França, ele tem ali um problema, que é conseguir burlar o bloqueio francês. Para tanto, ele vai fazer algo muito absurdo. Mesmo respeitando a neutralidade política da Bélgica e da Holanda, ele começou a bombardear essas regiões, e inclusive em alvos civis, só para gerar pânico, medo, fazendo com que os governos liberassem a passagem das tropas nazistas e eles assim conseguissem atingir as fronteiras francesas. Inclusive tem uma cidade na Holanda chamada Rotterdam, que foi uma das cidades mais bonitas que eu já conheci. Essa é uma cidade interessantíssima, pois ela teve, por ser sede do maior porto da região, ela foi alvo de um bombardeio muito pesado feito pelas tropas nazistas. E tem uma região dessa cidade que foi completamente destruída. E na reconstrução dessa cidade, olha como vocês podem ver nessas fotos, eles aproveitaram um símbolo dessa destruição, a ideia do renascimento, e todo o projeto arquitetônico, ele parte do princípio da ideia do futuro. Então a ideia do futurismo nos prédios, nos mercados, é bem bonito, bem interessante, e expõe essa cicatriz deixada pela Segunda Guerra Mundial. Mas, voltando aos nazistas, eles não conseguiam entrar dentro da França. E a entrada na França, ela foi um tanto quanto complexa, pois o ministro da defesa francesa era Philippe Pétain, e Pétain era declaradamente simpatizante do nazismo, aliás, do fascismo. No caso, no nazismo alemão existia então ali uma proximidade, e ele falava deliberadamente que não ofereceria uma resistência. A resistência ficou a cargo do general Charles de Gaulle. Muito embora ele tenha sido muito atuante, ele não conseguiu evitar a invasão russa. E no dia 4 de junho de 1940, Hitler marchou pela cidade de Paris, pendurou a bandeira do nazismo na Torre Eiffel, e isso simbolizou a neutralização do inimigo. A França, nesse período, ficou conhecida como França de Vichy. A região de Vichy, uma parte dela foi tomada completamente pelos nazistas, e uma outra região que não foi tomada foi obrigada a fazer um governo colaboracionista. Bom, primeiro grande inimigo neutralizado, e até bem rapidamente. Isso acabou fazendo com que o ego do Hitler, e a ideia de que o nazismo estava então conseguindo chegar a lugares e a conquistas realmente grandiosas, fez com que ele então se sentisse forte o suficiente para encarar a força inglesa. No entanto, quando ele invade e começa a bombardear a Inglaterra, ele vai se surpreender por uma resistência. Essa resistência ela foi dura, não foi fácil. A cidade de Londres ela teve que ser muito brava para resistir às tentativas da ofensiva nazista, mas eles conseguiram. E como eles conseguiram, o que o Hitler falou? Bom, não vou me estressar aqui
não vou gastar as minhas fichas aqui, eu vou voltar os meus olhares para onde? Onde eu tenho uma possibilidade de ganhar e ampliar o meu território. E assim ele foi em direção ao leste europeu. Bulgária, Hungria vão ser tomadas, Romênia, regiões que vão ser tomadas pelos nazistas, juntamente em ação com a Itália, que começa ali tomando a Grécia. Inclusive os alemães tiveram que ir lá dar uma ajudinha para as tropas de Mussolini, e aí ele vai em direção à Rússia. Primeira coisa que a gente deve se perguntar é o seguinte: o que Hitler queria fazer na Rússia? Porque a gente tem sempre na ponta da língua o discurso ideológico. Ele queria destruir o comunismo, ele era, era a ideologia que ele queria combater. Ele já se gabava por ter acabado com as ideias socialistas e comunistas dentro do território alemão e que ele queria acabar com o resto do mundo. Só que a gente precisa entender que isso está no campo do discurso. A ideologia ela serve para criar um campo discursivo. Em termos práticos, a Rússia ela seria muito positiva para o projeto alemão por conta dos campos agrícolas. Vamos imaginar que quanto maior o território tomado pelos nazistas, maior a preocupação em conseguir fazer com que esse território ele fosse aproveitado para manter a máquina nazista funcionando. E além dos campos agrícolas, a menina dos olhos da Rússia, sem sombra de dúvida, são os recursos minerais. Então, tomar o território soviético, entrar dentro da União Soviética, entrar no coração da Rússia seria importantíssimo, tá? Entendendo quando eu estou falando de Rússia, estou falando de território e eu estou pensando na União Soviética, né, naquele momento geopolítico. Mas entrar nessa região seria muito importante, tanto pela ideia da vitória ideológica nazista, quanto pela ideia dos recursos naturais que a região também poderia ofertar. E assim, Hitler, sem avisar nem aos italianos, nem aos japoneses, resolveu invadir. Quando ele invadiu foi uma loucura. Ele mandou mais de 150 divisões militares. Eram mais de 2.770 aviões de guerras prontos para invadir. 800.000 pessoas mobilizadas para esse confronto. Uma fronteira de quase 8.000 quilômetros. E assim Hitler vai e invade a União Soviética. A postura de Stalin. Stalin ficou naturalmente ressabiado. Na verdade, ninguém queria bater de frente com Hitler nesse momento. E vai ser uma guerra dura. Stalin sabe que não é uma guerra para ser resolvida rapidamente, uma guerra que você vai lá, enfrenta o inimigo e vence. É uma guerra de estratégia. E pensando nessa questão estratégica, a Rússia ela tem um legado. Seu território gigantesco, suas variações climáticas permitem com que os russos tenham estratégias de guerra muito particulares. E essas estratégias vão valer muito a Rússia neste contexto. A primeira derrota significativa sofrida pelos nazistas dentro do território soviético aconteceu quando eles não conseguiram invadir a cidade de Moscou. A cidade ela vai resistir e essa resistência ela vai ser importante para os próprios soviéticos. Vai dar aquele banho de autoestima, eles vão começar a se sentir capazes e a partir de então eles vão começar a empreender uma resistência mais efetiva. Enquanto isso, a guerra se tornava cada vez mais complexa, com batalhas na África, no leste europeu, fazendo com que o cenário fosse um pouco diferente do que imaginado pelo Hitler. E com isso, a guerra ela acabou sendo mais longa do que o esperado. As batalhas dentro do território soviético elas se estenderam até 1942 e aí chegou mais uma vez o inverno. Quando o inverno chegou em 1942, as temperaturas chegaram a níveis inimagináveis. Foi um inverno muito terrível. Nós temos temperaturas a menos 40 graus Celsius. E aí, inclusive, muitos generais chegaram para o Hitler e falaram: olha, Hitler, eu acho melhor a gente bater em retirada. E aí começa a loucura. Hitler falou: não, se tiver que morrer, vai morrer lá na Rússia. Vai morrer na Rússia não, perdão, né? Na União Soviética. Vai morrer na União Soviética como símbolo de heroísmo. Pegou esses comandantes, foi lá, deu um aumento de patente para eles, falou assim: não, porque marechal nazista, marechal alemão, não existe nenhum na história da guerra que desistiu, vocês vão até o fim. E há uma pressão muito grande. É nessa hora que nós precisamos entender que não dá para zoar uma situação aonde, por exemplo, os alemães, eles tinham a seguinte conduta determinada por Hitler: todo soviético que for capturado tem que ser eliminado. Então você tem ali uma questão de direitos humanos, a ideia do direito que você tem à vida sendo completamente respeitado. Aí Hitler vira e fala: não, você tem que ficar por questão de heroísmo, custe o que custar, mesmo que vá morrer todo mundo. Resultado, nós temos 250.000 soldados
que estão dentro dessas frentes de batalha no inverno de 1942, e desses 250 mil soldados, apenas 90 mil sobreviveram. O resto desses soldados todos sucumbiram, e isso no momento onde há um crescimento da força militar soviética. Os soviéticos, eles conseguem começar a fazer uma grande contraofensiva, e olha só que loucura, nessa brincadeira muitas vidas foram sacrificadas em nome de interesses econômicos dos nazistas e em torno de ideologias completamente absurdas. Após as tropas nazistas sucumbirem ao inverno e à resistência soviética, Hitler começou a ter uma maré de sorte um pouco diferente do que tinha tido até então. Nós vamos ver que as derrotas significativas sofridas pelos italianos e o avanço das tropas soviéticas no leste europeu mostravam que sua sorte tinha virado, e isso somado à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Esse processo fez com que toda a lógica nazista fosse quebrada. O leste europeu já não era mais um território garantido. E aí nós teremos, o último, estágio, a última fase da guerra, caracterizada, pela força dos aliados, a ofensiva dos aliados, cujo ápice se deu no desembarque da Normandia, o famoso dia D, onde eles vão conseguir, através do desembarque de centenas de milhares de soldados na costa da Normandia, na França, retomar o território francês, e a partir de então Hitler vai ser pressionado e vai acabar sucumbindo, vai acabar inclusive se matando, e o nazismo vai ser extirpado de uma vez por todas após as tropas aliadas conseguirem cercar a cidade de Berlim e fazer um grande bombardeio. Esse não é o fim efetivo da Segunda Guerra Mundial. Após esse processo, nós teremos ainda o trágico momento do lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, porque esse é só um resuminho, um resumão, na verdade, da presença dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Gostou do vídeo? Achou que vai te ajudar aí para estudar para a prova do Enem, para outros vestibulares? Então não deixe de dar uma curtida. Se tiver alguma dúvida, não deixe de deixar um comentário. Deixe nos comentários também alguns temas que vocês querem que eu fale aqui. E o próximo vídeo será sobre a Guerra Fria. Teremos agora um resumo sobre Guerra Fria. Só que o resumo de Guerra Fria só vai vir no final de julho, porque eu acabei de entrar de férias e vou estar viajando nas próximas semanas. Então esse é o último vídeo antes do meu retorno. Espero que vocês tenham bons estudos. Não deixem de tirar as suas dúvidas. Qualquer coisa me chama lá no Instagram. Meu Instagram é @babi.toches. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!